Opa, hoje é terça-feira, dia 31 de outubro de 2017. E claro, tô aqui no Cocatec, seu podcast mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, banda larga, iPhone 10, Jeff Bezos e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu acabei voltando tarde de Brasília no domingo, só ia conseguir gravar na segunda, mas acabei me enrolando quando vi, já era quase final de segunda-feira, não deu pra gravar, mas tudo bem, tudo certinho, várias mensagens de cocas preocupados, tá tudo bem. Eu devia, pelo menos de verdade, eu devia ter feito pelo menos um stories, fui abalroado pelo dia, garoteei. E você que compareceu, Coca Party Brasília, obrigado, foi muita gente. Eu nem vou ousar aqui dizer o nome de todo mundo, porque mesmo lá no evento eu não conseguia, enrolava, confundia. Você sabe como é que é a minha memória. Eu tenho que ir anotando no Evernote o nome de todo mundo. No início fica fácil de guardar, mas depois o pessoal vai chegando, vai saindo. A gente ficou lá até quase 11 horas da noite. Muito bacana. Obrigado por você que conseguiu ir, separar um tempinho da sua agenda tão corrida pra gente trocar uma ideia, me mostrar como o Cocatec, como eu, sou querido dentro da sua vida. É isso que faz o Cocatec valer a pena. Todas as vezes que tem esses encontros, eu fico com peso na consciência de não fazer mais. Eu sempre me prometo que eu vou me esforçar pra fazer mais, porque é gostoso demais conhecer as histórias, os rostos, os sotaques. Pena que eu não consigo interagir com todo mundo da maneira que gostaria. Eu fico circulando, rodando, mas ainda assim é pouco tempo pra falar com todo mundo da maneira que gostaria. Coca Party Brasília 2017, muito obrigado. Que venham outras Coca Parties. E olha só, você que tirou foto comigo, quero fazer uma montagem com todas as fotos. Se você ainda não mandou a foto, manda pra mim. Pode mandar via Telegram, e-mail, Twitter, o que for. Era promessa, só tirei foto com quem prometeu que ia me mandar a foto e ainda não recebi todas, hein? Tô de olho. Hoje é Halloween, 31 de outubro e também é aniversário da minha avó. Então, hoje tem festa, beijos, parabéns, vó Coca. Notícias. Cocatec. Eu quase caí num phishing, timing perfeito, fatura da internet tá na época de chegar, chega por e-mail, e eu recebi um e-mail falando, nossa, igualzinho, sua fatura, não sei o que, mês tal, aquele código meio maluco que você nunca decora, o e-mail com a mesma diagramação, nenhum erro de português, e com o valor 3 vezes maior que o meu. Aí eu, opa, peraí, tem alguma coisa errada aí. Quase que eu cliquei no link, mas aí, não, peraí, esse e-mail não é o e-mail que tá cadastrado lá na operadora, aí, peraí, quem é pessoa física que tá mandando isso? Aí eu, é phishing, mas quase. Olhando só pro conteúdo do e-mail, dava vontade de clicar. Por isso, no iOS é mais difícil de você desenvolver essa prática, no Mac, no computador é mais fácil, de você sempre olhar, ativa a barra de status no caso do Safari, para quando você passar o mouse em cima de um link, você vê para onde que você tá indo. Antes de clicar, sempre espia para onde que você tá indo. E no caso de um e-mail, antes de você clicar em qualquer link, dá uma olhadinha lá no cabeçalho, deixa o cabeçalho ativo, vê se faz sentido você receber esse e-mail naquela conta, quem é que tá te mandando aquele e-mail, não garoteia. E a coisa mais importante que aconteceu desde a última vez que a gente se falou na sexta-feira foi como se faz hambúrguer. Os emojis de hambúrguer da Apple, do Google e da Microsoft são diferentes. A Apple coloca alface, carne, queijo e tomate. O Google, queijo, carne, tomate e alface. E a Microsoft coloca carne, queijo, tomate e alface. O chefão do Google, Sundar Pichai, disse que vai parar tudo para resolver esse problema, focar nesse problema, desde que a galera concorde na maneira correta, na ordem dos ingredientes no hambúrguer. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho. O Big Mac, diga-se de passagem, tudo bem que tem 2 andares, mas ele coloca molho, alface, queijo, carne, aí vem uma fatia de pão, outra caminha de molho, alface, carne e aí fecha com pão. Para você que achou um absurdo colocar o queijo embaixo da carne, saiba que o Big Mac é assim. Mas eu vou dizer para vocês a maneira correta de fazer um hambúrguer Cocatec. Você pega o pão, corta o pão ao meio, coloca o pão na chapa para dar aquela selada. O que é selada? É tipo meio que dar uma torradinha. Por quê? Não é torrada. Só selar. Por quê? Porque a primeira coisa que você vai colocar no pão é a maionese ou o molho. E ele em contato com o pão, se o pão não tiver selado, ele acaba puxando esse molho. Aí quando você vai colocar a mão de baixo, né, vai apertar para morder, o dedo vai acabar, o pão vai ficar úmido, os dedos vão acabar furando o pão, vai fazer aquela lambança. Então, corta o pão no meio, sela, coloca o molho, a maionese, aí você coloca a carne, coloca o queijo, tem que ter um baconzinho, coloca um bacon
em cima, outra camadinha de carne, mais um queijinho. Aí depende se você gosta de um hambúrguer mais seco ou mais molhadinho. Você pode colocar mais um pouquinho de maionese ou molho. E aí você coloca os seus toppings. Eu quero tomate, quero cebola, quero alface. Isso tudo aí você pode descartar. O que é obrigatório é cebola roxa e picles. Esse é um hambúrguer ideal. E falando de Google, coisas bacanas que ele tá fazendo. Ele quer aumentar a proteção de jornalistas. Jornalista tem as suas fontes e eles acabam sendo alvo de ataques que acabam gerando ameaças. Já teve jornalista morto em alguns países. E o Google quer melhorar essa segurança. Aumentar a defesa contra o phishing, impedir acesso fraudulento às contas, impedir o compartilhamento acidental, que às vezes acontece. Essa proteção avançada, você meio que já tem no Security Key Enforcement e com os aplicativos de autenticação dupla, ou AUT. Então acaba sendo mais para as contas pessoais. Jornalistas vão lá em g.co/Advanced Protection. O New York Times, nessa questão de segurança, está fazendo uma coisa legal, que é acesso via Tor. Isso é bacana porque, 1, você burla mecanismos de censura, e 2, você tem uma navegação anônima. Mesmo que você faça uma navegação com janela anônima e tal, eu consigo saber os conteúdos que você está acessando e dessa maneira eu consigo saber quais são os seus interesses. Rastreamento. No Facebook, sobre o rastreamento, especificamente em cima do microfone, isso porque um podcast americano fez uma coletânea de histórias de pessoas que falaram um determinado assunto e acabaram sendo bombardeados com anúncios sobre esse assunto. Até o B9 fez uma brincadeira nesse sentido. Fato 1. Existe rastreamento de microfone? Sim, existe. 2015, 2016 tinha uma solução Silver qualquer coisa, esqueci o nome agora, que os desenvolvedores colocavam dentro dos seus aplicativos. Havia o rastreamento, você sabia qual era, abria o microfone, era feito o rastreamento e com isso se bombardeavam essas pessoas com anúncios. A Anatel americana fez uma cartinha e aí travaram essa, digamos, rede de anúncios. Mas o Facebook já fez testes nesse sentido. Você tem, eu tava até falando semana passada, semana retrasada, da maneira de estimar a audiência da Netflix, usando caixinhas, como se fosse o Ibope, caixinhas que monitoram o som ambiente, assim sabem o que tá passando na TV, mas isso aí é em comum acordo, é realmente monitoramento de audiência. No caso do Facebook, ele falou, olha, a gente não monitora o microfone, nem vai monitorar. Pessoalmente, já disse pra você, é possível, mas não acredito que isso seja uma verdade. Acho que isso tá mais dentro daquele viés de confirmação, porque você é bombardeado com trocentos anúncios. É bem provável que você tenha alguma colisão dos seus interesses com os anúncios, e é claro que isso vai te chamar a atenção. Eu mesmo acho que já contei essa história, tava saindo do cinema e repeti exatamente ipsis literis a frase de uma pessoa que tava na minha frente, descendo a escada, e eu nem percebi. A pessoa que tava comigo falou depois, né, pô, você repetiu a frase e tal, e foi completamente inconsciente. Tem mais elementos nessa história. Hoje eu sigo pela linha do viés de confirmação, mas tecnologia para fazer isso não falta. Falando de Facebook, hoje em dia de Halloween, você tem filtrinhos de Halloween no Facebook, no Messenger, no Instagram. Agora você tem um novo modo no Stories, que é o Stop Motion. No feed principal, na timeline, você tem mini entradinhas para você verificar os stories que chegaram na versão light do Facebook para Android. Stories, né? Leia-se, Snapchat, sucesso absoluto. Eu falei sobre a audiência da Netflix. Outra coisa que aconteceu desde sexta-feira foi Stranger Things 2, que eu ainda não vi nada, mas o Snapchat fez um filtro de Stranger Things com o cenário da série, o Spotify fez um Quem é Você no Stranger Things baseado no seu gosto musical. Se você não tiver uma continha no Spotify, você pode acessar o endereço spotify-strangerthings.com, o link tá aqui nas notas do episódio, e selecionar algumas músicas para fazer o match. House of Cards chega ao fim depois da sua 6ª temporada. A decisão já tinha sido tomada há um mês, mas o Anthony Rapp disse que quando ele tinha 14 anos, em 96, o Kevin Spacey fez umas investidas nele. Kevin Spacey se pronunciou, pediu desculpas, disse que não se lembra, um comportamento totalmente inapropriado, fruto talvez de um homem bêbado, e talvez meio que pra amenizar, se declarou gay. O problema é que acabou passando a imagem de que, os gays são pervertidos. Óbvio que não dá pra comparar os dias de hoje com os anos 80. Anos 80 a gente tinha playboy com menor de idade. Tem o caso do Caetano Veloso, também acusado de pedófilo. Claro que a mídia, né, vai fazer o que quiser com essa informação. A gente lembra disso, que é inaceitável hoje. Não necessariamente era inaceitável há 30 anos atrás. Minha bisavó, sua bisavó, provavelmente
todas elas casaram com 10 anos de idade, mas hoje isso é totalmente inaceitável. Agora, voltando ao Google, o papinho que tá rolando, lembra que ele pagava 1 bilhão para ser o motor de busca do iOS? Aí em agosto se falou de 3 bilhões e o Google meio que deu dicas que sim, aumentou esse custo, porque avisou aos investidores que o custo de aquisição de tráfego aumentou. O Google também vai colocar na Apple TV o YouTube TV, que é a TV a cabo do YouTube. Aqueles canais que o YouTube conseguiu fazer parceria vão ser distribuídos via YouTube TV, já está presente na Android TV, esse aplicativo, e já chega também nas Smart TVs LG, Samsung, Sony. Ao todo são uns 50 canais, tem parte esportiva, notícias, os principais canais estão presentes, ABC, Fox, NBC, CBS, e o custo 35 tramps por mês. Sobre a treta do Pixel 2 XL, eu cheguei a comentar com vocês que o Google se posicionou, disse que vai dar suporte por 2 anos dos problemas, quem tá com a tela queimada pode trocar, eles vão por software dar uma mexida, reposicionar uma barra inferior de tempos em tempos para evitar que marque a tela. E outra coisa que o pessoal tava reclamando era da precisão das cores, e o Google disse que é assim mesmo, porque no XL eles conseguiram dar uma precisão maior nas cores, elas estão mais naturais, só que como você estava acostumado com o antigo, essas cores parecem mais lavadas, mas que tem um modo para deixar, digamos assim, as cores mais vívidas, mais intensas. E para finalizar sobre o Google, 2 coisinhas. Ele vai sim tomar providências em relação à interferência russa na eleição americana para não acontecer de novo. A Netflix ganhou suporte no Android 8.1 ao Picture in Picture. E já que falei de eleições, de tretas políticas, a livre concorrência no mercado de banda larga pode acabar. Essa proposta está avançando na Câmara dos Deputados, já foi aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor e está indo para outras comissões e, ao que tudo indica, deve ser aprovado. Qual é a proposta por detrás disso? Você tem hoje a telefonia fixa e hoje se entende que a banda larga vai substituir a telefonia fixa. E a telefonia fixa, você tem o que se chama de reversibilidade dos bens. A telefonia fixa, você tem um regime público, que é o que se quer fazer com a banda larga. O que é essa reversibilidade dos bens? Digamos que a Oi acabe. Os bens da Oi são do Estado. A Oi não pode sair vendendo esses bens, comprometendo a infraestrutura, os serviços. O Estado pode repassar a administração dos bens da Oi para uma outra empresa. Você que é advogado, desconsidera aí. Mas é mais ou menos assim o processo. Uma vez que passe a ser regime público, a banda larga vai contar com o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, ou seja, acaba ganhando fundos, acaba ganhando grana para custear a ampliação da rede de banda larga. Aqui no Brasil tem aquela votação em cima do Uber. O CEO do Uber, o Dara Khosrowshahi, tá aqui no Brasil. Visitou São Paulo, vai em Brasília, e isso mostra o valor do Brasil para a empresa. Curti. Agora, não tem jeito, tem que falar um pouquinho mais do lançamento do iPhone 10. Pois é, as ações da Apple estão lá no topo. Mostra que alguma coisa ela tá fazendo certo. Vendeu todo o estoque que tinha, comentei com vocês na sexta-feira. A Apple disse que a demanda foi avassaladora. Na China, o iPhone 8 foi responsável por um aumento nas vendas de 40%. Eram 6 trimestres de declínio. Isso tem um pouco a ver com superstição, porque 4 na China é morte. Eles não curtem. Já 8 é prosperidade. Quanto mais 8 você tem na sua vida, mais próspera e afortunada ela vai ser. Ou seja, o iPhone 8 vai vender bem na China. Isso já era meio que esperado. Aqui no Brasil, a pré-venda começou na sexta-feira do iPhone 8 e 8 Plus. Chega no dia 3 de novembro. Apple TV 4K também está disponível para compra. 32 GB sai por 1.300 marcelinhas e de 64, 1.400. À vista vai sair 32 por 1.150 mais ou menos e a de 64, 1.250. Você ainda consegue comprar a Apple TV de 4ª geração, 32 GB saindo por 1.100 marcelinhas ou 990 à vista. E te falar que vendeu bem. Pelo menos os estoques aqui no Brasil estão baixos, prazo de entrega 3, 4 semanas. Isso de 32 GB. 64, 6, 7 semanas. Outra coisa também que o iPad 3ª geração, hoje dia 31 de outubro, fica obsoleto, ou seja, não tem mais suporte. O Apple Watch Series 3 chega no dia 17 de novembro aqui no Brasil, mas só a versão Wi-Fi, nada de versão LTE. Hoje devem pipocar trocentos reviews do iPhone 10, é quando cai o embargo. Nessa segunda-feira já começou a pipocar alguns reviews. Steven Levi, que fez review do iPhone original, o único que fez review do iPhone original, disponibilizou na segunda-feira antecipadamente o review do iPhone 10 e foi um review bem foi bem mais ou menos. Fala assim da tela, que é um grande avanço, do Face ID, que parece sim ser confiável, que rapidinho, em pouco tempo, ele já estava mestre nos gestos do iPhone 10. Tem muita coisa ainda pra gente saber do iPhone 10. Por padrão, quando chega uma notificação, não mostra o conteúdo, você tem que olhar pra tela e, reconhecendo que você é você, destrava o aparelho, mas aí aparece o texto
texto da notificação. Meio que, se você quiser destravar o aparelho, você vai ter que interagir apertando alguma coisa. Tem muita coisa pra gente saber ainda do iPhone 10. Mas foi um review bem Falou, o iPhone 10, ele tá no meio do caminho do que vai ser o futuro dos smartphones. Então foi meio assim. Curiosamente ou não, diversos youtubers fizeram também o seu review do iPhone. A Apple convidou alguns youtubers para dar um pulinho lá em Nova York para colocar a mão no aparelho. Basicamente para dizer como é legal o iPhone 10. E meio que surtiu efeito. Uma estratégia diferente, uma estratégia inovadora. Na leitura que ficou para mim, quem é técnico vai acabar fazendo um review meio fuê do iPhone 10. O próprio Steven diz, olha, teve momentos aqui que eu tava usando o Face ID e não funcionou. Contei isso pra Apple e a Apple disse, olha, talvez você não estivesse fazendo contato visual com o aparelho. E isso vai acontecer. Assim como acontecia com o Touch ID de primeira geração, de você ter que meio que posicionar corretamente o dedo. Hoje tá super bacana, tá rápido, mas na primeira geração do Touch ID era bem fuê. Enfim, vamos aguardar os reviews de hoje para ver se confirma essa visão, né, de que os reviews técnicos vão ser mais ou menos, e a galera do YouTube que eventualmente tem um punch menos técnico e, obviamente, mais apelo junto ao público, vai fazer reviews mais empolgados. Agora, uma coisa curiosa, tem vários vídeos no YouTube mostrando o iPhone 10 que não são vídeos, digamos, oficiais, vídeos de terceiros, inclusive feitos lá dentro da Apple. Algo me diz que lembra daquela menina, filha do empregado, que aliás foi mandado embora, tá mostrando o iPhone 10 dentro do Café Max? Pois é, acho que essa história aí tá um pouco mal contada. A princípio, o funcionário, ele não foi mandado embora por causa do vídeo do iPhone 10. Ele meio que foi mandado embora porque tinha algumas informações confidenciais dentro do aparelho e aquilo meio que acaba aparecendo no vídeo. Meio esquisito isso aí. Talvez até esses funcionários também tenham sido mandados embora, porque dá pra você identificar a galera nesse vídeo. A Apple não disse quem ela mandou embora. A própria filha fez um vídeo dizendo, não fiz por mal, né, aquele meia-culpa, e disse que a Apple tinha demitido o pai, mas deu a entender que não foi exatamente por causa do iPhone 10, mas pelo conteúdo sigiloso que estava dentro do aparelho. Sobre o iPhone 10, uma coisa bacana é que o prazo de entrega tem reduzido. Gente que ia receber no dia 10 de novembro tá agendado para receber no dia 3 de novembro. É uma coisa boa, obviamente, mas não tem uma carinha de glitch, não tem uma carinha de bug. A própria entrada da loja, né, como falei, só consegui acesso à loja 5:10. Eu acompanhando a galera nos Estados Unidos, eles conseguindo acessar e eu não conseguia nem mesmo por VPN. Aliás, uma dica aí para você que fez a compra, quem faz a entrega desses iPhones é a UPS e você pode fazer um tracking lá na UPS pelo seu número de telefone. A Apple demora para atualizar, só quando tá num estágio mais avançado que ela avisa por e-mail da situação. Então, caso você esteja tenso, você pode fazer uma busca pelo seu número que está associado ao seu Apple ID, qualquer número de telefone que eventualmente esteja associado à sua conta. Outro produto novo é que agora você tem uma sleeve, uma luva pro MacBook de 12 polegadas. É de couro, tem duas cores, marrom e azul. É uma sacolinha pro MacBook de 12. Tem mais coisa pra falar, mas amanhã eu falo. Essa semana vai ser curta, batalhando aqui pra ver se o estúdio abre pra poder gravar na quinta-feira. Também tem o feriado de sexta-feira, porque feriado do dia 28, funcionário público, passou pra sexta-feira. E você sabe, né? O Coca-Tech é um serviço público. Vamos ver o que vai acontecer, mas amanhã eu falo mais. Agora, pra finalizar, deixa eu registrar que o seu Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo. Isso muito fruto dos últimos resultados da Amazon. A Amazon que tá querendo levar o audiobook, o suporte ao audiobook, pro Kindle mais baratinho. Eu sou super fã de audiobook, você sabe. Qualquer coisa pra popularizar conta com o meu apoio. E por último, pra não falar do seu Elon Musk, ele no Instagram mostrou o túnel de teste por debaixo de Los Angeles, aquele túnel que vai ser uma espécie de metrô pra carros, o túnel da The Boring Company. E assim, em ritmo de recuperação de Coca Party, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.